Bom dia. Bom, esta é uma apresentação excepcional, exatamente porque nesta data recebemos novos membros do grupo, estreando com uma magnífica palestra da professora Mônica. Não poderia ser melhor a estreia. E quero dar, então, as boas-vindas aos novos integrantes desse grupo de estudos de Direito do Estado. Eu sou Paulo Adibicacebe, professor de Direito Constitucional da FMU e do Mackenzie e juiz do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Eu fiz a minha graduação no Mackenzie e o meu mestrado e doutorado na USP. E será uma grande satisfação ter este convívio que já teve ótimos frutos até aqui e certamente ficará agora ainda melhor com novos integrantes. Prazer conhecer a todos e a todas. Flávio, com a palavra. Obrigado, Paulo. Então, bom dia a todas e a todos. Professor Paulo, professora Mônica, Gabriel, Stephanie e aos às nossas colegas que começam hoje um novo ciclo do grupo, né? Esse é o terceiro ciclo, salvo engano meu, se eu não estou enganado, é o terceiro ciclo que o grupo está começando. O grupo que é intitulado Grupo de Estudos em Direito do Estado, ele está inserido na estrutura do Observatório Constitucional Latino-Americano, fundado há cerca de 5 anos, mais ou menos, por mim, pelo professor Bruno Lorenzini, pelo professor Wagner Gudim, pela professora Thalita Abdala, que é a presidente do OCLA, e pelo Edson, que foi um graduando no Mackenzie também, e um dos fundadores do grupo. Então, nós temos tido grandes palestras com grandes nomes do direito, e hoje damos continuidade com essa nova turma, nós estamos muito honrados. Depois passaremos para a turma as instruções para a elaboração de uma obra, vocês terão que escrever artigos para a gente publicar num livro que não será o primeiro do OCLA, mas será o primeiro do grupo de estudos em Direito do Estado. Então, nós vamos passar as instruções, nós estamos terminando de fechar essas instruções para passar para vocês. E, sem demoras, eu sou o professor Flávio, sou doutor e mestre pelo Mackenzie, estou concluindo meu pós-doutorado na Reggio Calabria, na Itália, também e sou professor convidado da Universidade Tecnológica de Nuremberg, na Alemanha. E estamos nessa vida, eu comecei junto com o Paulo, há 26 anos, mais ou menos, na FMU, a primeira casa onde eu dei aula, e hoje completei 10 anos de Mackenzie semana passada. Então, é uma honra tê-los todos aqui. Passo a palavra para a Stephanie e para o Gabriel, que se apresentem. Bom dia. Meu nome é Stephanie, eu sou graduada pelo Mackenzie em Direito e, enfim, já participei de vários grupos de estudos, competições internacionais e atualmente vou começar meu mestrado na King's College, então, expandindo os horizontes. Eu passo a palavra para o Gabriel agora, muito obrigada. Pessoal, eu só vou pedir para vocês fecharem os áudios por conta da gravação e muito obrigado. Bom dia, sou o Gabriel, como muitos já me conhecem aí por conta das nossas entrevistas. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Perfeitamente. Tá, aqui eu tô pelo celular, não estava conseguindo ver todo mundo aqui. Então, como eu estava falando, eu sou o Gabriel, eu sou coordenador adjunto do grupo, eu que entrevistei a maioria das pessoas desse novo ciclo, né? Então, basicamente, a maioria das pessoas já me conhecem. A ideia do grupo, eu queria até falar isso, professor, primeiro, na primeira reunião nossa aqui, que a gente está completando agora já 1 ano de grupo, né, no mês que vem. Foi uma ideia que surgiu numa conversa minha com o professor Paulo, e o professor Flávio muito caridosamente acolheu a nossa ideia no observatório, e não só acolheu, como somou dentro da nossa ideia
e junto ele com a Stephanie, que trouxeram grandes nomes com a gente aqui também, e eu admito que eu achava que a gente teria muito sucesso, mas não tanto quanto a gente tem conseguido até agora. Senão a gente não faz. Eu não tinha conseguido imaginar, quando a gente começou, que a gente teria palestras do nível que a gente tem hoje, que as pessoas se interessariam da forma que têm se interessado. Então, eu queria dar, primeiramente, as boas-vindas a todos os novos membros que estão entrando agora. Mais alguns podem entrar ainda nas próximas semanas, porque eu ainda não consegui terminar todas as entrevistas, né? Mas aos que estão entrando hoje, sejam muito bem-vindos e aproveitem, porque a gente tem tido contato com pessoas de alto nível no direito e que a gente não costuma ter contato diariamente, então eu acho que a gente tem que fazer desses encontros sempre uma conversa muito proveitosa. E creio que hoje não vai ser diferente com a palestra da professora Mônica. Muito obrigado, Gabriel. Eu queria só reforçar aos colegas, a todas e todos, que fiquem atentos apenas ao áudio, caso abra o áudio, para não interromper o raciocínio da professora Mônica durante a sua apresentação. E agora, o principal, vou apresentar a professora Mônica, que como eu disse, é uma amiga, uma irmã querida, né? Mas vou passar aqui o currículo dela, uma parte dele apenas, evidentemente, senão passaríamos a manhã toda lendo o seu extenso currículo. Doutora e mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, com ambos os títulos reconhecidos pela Universidade Nova de Lisboa, em Portugal. Possui pós-graduação em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, em 2008, e graduação em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2005. Professora permanente do Programa de Mestrado Profissional em Direito e do Programa em Direito, Justiça e Desenvolvimento do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP. Autora do livro Direito das Mulheres, Educação Superior, Trabalho e Autonomia, coordenadora da coletânea Women's Rights, para a qual eu tive a honra de contribuir com um artigo, não podia deixar de falar, membro fundadora da Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos, onde eu também atuo lá com ela, a FAD, sócia fundadora do Centro Internacional de Estudos, Investigação Aplicada e Inovação, o CIEA, em Lisboa, Portugal. Dito isso... Flávio, Oi. Flávio, e o livro Direito das Mulheres, saindo pela editora Almedina. Editora Almedina, exatamente. Eu recomendo, eu consulto muito a obra. Na verdade, é fruto da sua tese de doutorado, ela vai poder falar. Eu participei dessa banca, então é um dos trabalhos mais belos que eu já li. Enfim, a aprovação na banca foi com louvor, distinção, admiração e algo mais. Então, Mônica, a palavra é sua. Eu agradeço a sua presença mais uma vez, o seu tempo, né? Você que tem um tempo tão corrido, e uma ótima apresentação a todos. Bom dia a todas e todos. É muito bom quando a gente faz coisa com um amigo, que é fácil, né? A pessoa fica aí falando bem de você não precisa nem se esforçar. Então, eu queria agradecer enormemente, dizer que eu acho que é um projeto fantástico esse que vocês estão tocando. Sempre muito bom quando a gente vê assim, a disposição de professores como o professor Paulo, como o professor Flávio, em incluir, em trazer a nova geração de pesquisadores, né? Agora a Stephanie está indo lá para fazer mestrado, o Gabriel está aí fazendo as entrevistas. É muito legal a gente ver esse compromisso dos professores e professoras com a continuidade da pesquisa, do debate, principalmente no direito, é tão carente de um olhar mais profundo sobre os grandes temas, né? Menos, eu sempre brinco, menos o operador do direito e mais aquele que pensa nesses grandes desafios que a gente vai encarar ainda pela vida, essa vida técnica, tecnocrata do direito. Eu queria primeiro agradecer enormemente por terem me aceito, me convidado, é um enorme prazer. Qual é a minha ideia aqui? Eu olhei um pouco o que vocês já conversaram.
Eu falei com o Flávio assim, como que eu poderia contribuir para esse debate sobre o direito de Estado, sobre pensar esse universo. E o meu tema de estudo é mulheres, né? Não é exatamente gênero, é mais mulheres, e mais um debate sobre participação, no sentido de acesso a oportunidades, né? No sentido de como que o direito conversa com uma sociedade que projeta a igualdade entre homens e mulheres, uma sociedade que projeta uma relação mais equânime. Mas como a gente está falando de direito, como a gente está falando, né, da norma, né, da estrutura normativa que dialoga, que impõe, que determina a nossa sociedade, eu construí aqui para vocês uma apresentação, um debate sobre as mulheres e a Constituição. Porque a Constituição ela é o instrumento basilar da nossa sociedade, né? É na Constituição que a gente vai encontrar não apenas os princípios, não apenas o caminho a ser seguido, mas também a segurança dos nossos direitos conquistados, né? A gente sabe que nós não estamos vivendo num momento tranquilo em relação a esses direitos, a gente vive uma recolocação desses direitos, do discurso em relação a esses direitos, mas eles foram conquistados e eles estão positivados. Então, a ideia é a gente também conversar um pouco sobre esse caminho. Como que a gente chega até aqui, né? Os mais novos têm uma sensação de que esses direitos que hoje a gente usa, a gente frui, sempre tiveram aí. E a verdade não é essa. A verdade é que a nossa história constitucional ela é longa antes, por exemplo, da gente ter uma igualdade entre homens e mulheres. Então, eu, como minha mania de professora, preciso de apresentação, eu vou aqui conversar com vocês, vou fazer uma apresentaçãozinha rápida e a gente vai conversando um pouco sobre isso. Bom, então, a ideia é conversar um pouco sobre as mulheres e a nossa Constituição e como que esse desenho foi sendo formado. Mas antes disso, eu queria conversar com vocês sobre dois conceitos que muitas vezes se confundem, principalmente atualmente nessa possibilidade desse discurso midiático. E um deles é o patriarcado, né? O que é o patriarcado? O patriarcado, né, conceitua a dominação masculina nas sociedades contemporâneas em várias instituições, sejam elas políticas, econômicas, sociais ou familiares. É uma forma de valorização do poder dos homens sobre as mulheres que repousa mais nas diferenças culturais presentes nas ideias e práticas que lhe conferem valor e significado que nas diferenças biológicas entre homens e mulheres. Essa é uma definição da Millet de 1969. Ela, inclusive, é uma definição até conservadora hoje em dia, mas só para a gente ter uma ideia inicial. Por que eu trago isso? É porque a gente precisa entender que o patriarcado ele foi uma organização que funcionou muito bem, né, para a estrutura da sociedade moderna e contemporânea. O patriarcado, a estrutura de poder dos homens em relação às mulheres, é anterior ao capitalismo. Mas, quando o capitalismo se instaura, né, se instala de forma bem resolvida, ele vai, vamos dizer assim, chamar para conversar, chamar para o seu seio as estruturas que o interessam. E a estrutura mais bem agembrada, que melhor funciona, é a estrutura do patriarcado. Por quê? Porque a gente precisava de um canal de diálogo. O capital, né, a organização do capital, ela precisa de um canal de diálogo. E é impossível você dialogar, né, você colocar esse processo de escolha de compra e venda, né, esse processo de escolha de lucro, esse processo de escolha de produção com diversos agentes. Então, o capital concentra aonde? Concentra no homem, no sentido do chefe, no sentido da ponta, no sentido daquele que vai receber a sua função e distribuir a sua função para os outros
que ele comanda, seja na fábrica os operários, seja, né, na família os filhos, filhas, mulheres, né, as pessoas, né, servos, as pessoas que ali estão sobre o seu domínio. Então, o patriarcado ele ajudou a construção da sociedade moderna e contemporânea. Ele é um agente dessa construção, né? E isso tem um preço, né, caro, que a gente paga até hoje. Então, o patriarcado ele tem sido um grande aliado do capital, um grande aliado do capitalismo. Por quê? Porque ele combina uma forma de controle, né, que possibilita o desenvolvimento desse processo. Bom, então, as nossas estruturas jurídicas, né, elas foram construídas com uma lógica masculina. Elas foram construídas para os homens. E elas não foram construídas para os homens porque naquele momento não se sabia que as mulheres precisavam participar. Não é porque nós não estávamos, né, nesse momento. Não, foi uma opção. Ou alguém acha que Rousseau, ou alguém acha que Locke não conhecia as relações sociais, não entendia, não conhecia a capacidade das mulheres, né? As mulheres produzem e participam intelectualmente da sociedade desde sempre. Isso não é uma novidade. Se sabia, mas precisava se fazer um recorte, né? A lógica, né, estava ali fazendo um recorte de controle para a construção de poder. E aí, nesse recorte para a construção de poder, né, as mulheres ficam de fora, né, os negros ficam de fora, né, os não donos de terra ficam de fora. Deixa eu ir aqui montando uma estrutura onde o poder eu coordeno, eu controlo, e esse meu controle, né, como que eu impossibilito perder o controle? Eu possibilito perder o controle, né, limitando o processo de participação em todas as esferas. Bom, quando as mulheres vão entrando, né, elas vão entrando numa estrutura que não foi pensada para elas, né? Ela é uma estrutura que foi pensada para os homens, e as mulheres entram sempre pela portinha do fundo, né? Elas já entram em algo pronto. E por quê? Porque a estrutura patriarcal, que é a estrutura onde o nosso direito é constituído, nunca foi desmontada. Ela continua sendo esse desenho. Então, o que é o neutro para o direito? O que é o neutro para as instituições? O neutro é o homem, o neutro é o branco, o neutro é o ocidental, o neutro é o heterossexual. Então, esse é o neutro, esse é o modelo que precisa ser seguido. Todo o resto, né, que é, na verdade, a pluralidade da sociedade, porque esse neutro ele pouco existe, ele é fora dessa estrutura. Para quê? Porque eu preciso ter um modelo de compra, um modelo de venda, um modelo de produção. Tá? Bom, então, e aí outra coisa, que é a estrutura do casamento, que também foi outro instrumento importantíssimo para a sociedade moderna e contemporânea, para a estrutura da sociedade. Quando a gente sai dos clãs, né? Quando a gente entra numa estrutura mais urbana, o casamento é muito importante, né? O casamento conjugal foi um grande progresso histórico, mas, ao mesmo tempo, ele inaugura, ao lado da escravidão e da propriedade privada, esta época que se prolonga até nossos dias e na qual cada progresso é simultaneamente um passo para trás relativo. Mais uma vez, o bem-estar e o desenvolvimento de uns são obtidos através do sofrimento e do recalque dos outros. O casamento conjugal é a forma celular da sociedade civilizada, forma na qual nós podemos já estudar a natureza dos antagonismos e das contradições que nela se desenvolvem plenamente. Por quê? Porque o casamento ele é uma estrutura jurídica, né, que passa a ser uma estrutura jurídica de submissão, não só das mulheres, mas também dos filhos, deixa a responsabilidade e entra para a estrutura da submissão. Né? Então, tanto o casamento, que é um instrumento organizado do patriarcado, ele ajudou a montar a sociedade com a qual a gente vive
e colocou as mulheres numa desvantagem estrutural que até hoje a gente não conseguiu avançar. Tá? Bom, isso é só para a gente pensar esses conceitos. Mas vamos falar que a gente está falando hoje do Brasil. Tá? Então, promulgada em 5 de outubro de 88, durante o governo do então presidente José Sarney, a Constituição em vigor, conhecida como a Constituição Cidadã, é a 7ª adotada no país e tem um dos seus fundamentos dar maior liberdade e direitos aos cidadãos reduzidos durante a ditadura militar e manter o Estado como república presidencialista. Mas, os mais novos, né, as constituições anteriores são 1824, 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967. Então, o nosso país, né, de 500 e poucos anos, tem 7, né? Até tiveram 7 constituições antes, né? Nós tivemos 7 constituições antes da atual. Né? Então, o que é valor nacional, o que é princípio, o que é né, o nosso guarda-chuva, né, que constrói esse processo, já mudou muitas vezes, né, desde o início do Brasil como nação, juridicamente falando. Então, das 7 constituições, 4 foram promulgadas pela Assembleia Constituinte. 2 foram impostas, uma por Dom Pedro e outra por Getúlio Vargas, e uma aprovada pelo Congresso por exigência do regime militar. Então, né, das 7, apenas 4 foram promulgadas por uma Assembleia Constituinte e as outras foram impostas. Então, além de mudar com muita rapidez, né, esse guarda-chuva que deveria ter uma certa estabilidade, deveria conduzir o desenvolvimento da sociedade, além de mudar muito, nós também gostamos muito de constituições que são impostas. Né? A gente demorou para ter uma Constituição de fato produzida por uma Assembleia Constituinte livre e manter, muito raro que a gente consiga manter essa Constituição vigente por bastante tempo. A gente ainda está resistindo aí à Constituição de 1988, os trancos e barrancos, mas estamos nessa resistência. Bom, tá bom, mas a gente está falando aqui sobre o direito das mulheres. Como que essas constituições, né, lidaram, né, com as mulheres durante as suas vigências? Né? Qual era o lugar das mulheres na Constituição? Então, vamos lá. Em 1824, a palavra mulher não aparece. Menção às brasileiras apenas quanto o reconhecimento do filho ilegítimo. Em 1891, primeira Constituição da República imita a imperial. Nenhuma menção às mulheres. Tem uma história que eu gosto muito de contar, sempre conto, sobre a Constituição de 1824, depois a Lei de 1827, que foi a Lei da Educação Brasileira. Né? Dom Pedro era um moderno, ele era um gestor moderno. E uma das coisas que ele fez foi decidir que o Brasil teria educação pública básica para meninos e meninas. Essa lei é publicada em 1827, é um avanço. Porque imagina o tamanho do Brasil, né? Você diz, olha, a gente vai garantir educação básica para meninos e meninas. E a lei de educação, ela diz uma outra coisa fantástica. Ela diz o seguinte, que mestres e mestras, obviamente que as meninas seriam ensinadas por mulheres, os homens seriam ensinados por homens, os homens e as mulheres deveriam ter o mesmo ordenado, o mesmo salário. Não era possível que você desse salário diferentes entre homens e mulheres. Então, até aí, gente, olha, né? Então, você, ainda no começo do século XIX, você decide dar educação básica para homens e mulheres, né? Para meninos e meninas, o Estado tá desse tamanho, e depois você diz que mulheres e homens, os mestres e mestres, terão o mesmo ordenado. Tudo bem. Mas aí tem aí um detalhe, que é o seguinte, as mulheres não poderiam ensinar geometria. Geometria era uma disciplina que só os homens poderiam aprender e só os homens poderiam ensinar. Combinado? Nesse horário de geometria, as mulheres ensinariam educação doméstica, afazeres domésticos.
Tudo bem. E para progredir na carreira, como professor, como professora, você tinha que ensinar, vamos ver o que vocês acham? Geometria. Então, olha que interessante. A lei começa dando e tirando na mesma linha. Então, ela diz que sim, que as mulheres e os homens terão o mesmo salário, né? Não terá diferença em salário entre homens e mulheres. A gente está falando aí do começo do século XIX, onde isso não era uma coisa óbvia, né? Você tinha muitas legislações em muitos lugares que autorizavam pagar salários diferentes para homens e mulheres, né? Se entendia que isso era normal. E, ao mesmo tempo, você diz, bom, mas é de mentirinha, é pegadinha. Porque, para vocês progredirem na carreira, tem que ensinar geometria, e geometria é proibido de ser ensinado pelas mulheres. Né? E uma coisa muito interessante a gente pensar como que o direito é utilizado nesse processo para produzir desigualdades. E a outra coisa muito interessante, que aí a gente vai lendo, quando vai lendo sobre como que foi votada, né, como que foi os discursos da época, uma coisa muito interessante também foi o discurso sobre o papel da professora. Né? Professor, quando a gente importa, porque essa estrutura educacional brasileira ela é importada principalmente da Inglaterra, que era quem já tinha essa organização de escola pública, essa estrutura, o professor era uma pessoa de autoridade. Então, o professor, ele era uma autoridade, né? Logo, ele tinha que ser bem pago. Isso era impossível no Brasil, porque era muito grande. Como que o Estado brasileiro ia arcar, né, com esses professores e professoras num país desse tamanho? E aí eles tiveram uma ideia genial, que foi publicizar, dizer publicamente de que educação infantil, educação de criança, né, educação que é o primeiro ciclo básico, ele é uma extensão da maternidade. Ele é um processo de maternar. Então, as mulheres não trabalhavam como professoras porque elas precisavam trabalhar, porque elas queriam ter autonomia, porque elas queriam ter dinheiro, porque elas queriam, né, participar da sociedade. Era um ato de amor. Então, elas não precisavam receber muito. Basta elas receber um pouquinho. Elas, na verdade, são um agrado, porque era a continuação do trabalho natural que era a maternidade. E o interessante é que esse discurso ele começa nesse momento, né, no começo, na segunda década do século XIX, e ele se estende até os anos 80, 1980. Você encontra esse discurso nos debates sobre leis de educação. Bom, então, o Brasil começa a sua história constitucional quando ele vira, né, um país e institui uma Constituição, ele começa simplesmente não vendo as mulheres. Em momento nenhum as mulheres são, né, citadas no processo constitucional. Elas não existem. Uma única citação das mulheres é relacionada à maternidade de filhos ilegítimos. O que é isso? Por que eles não são legítimos? Né? Porque eles não são oriundos de casamento, mas filhos ilegítimos de mulheres brasileiras são considerados brasileiros. Porque, obviamente, era um momento que a gente precisava de gente, precisava de brasileiro. Então, todo aquele que nascesse em território nacional era considerado brasileiro. Tá? Então, é o único momento que as mulheres são citadas, né, no século XIX, nas duas constituições que teremos, né, que tivemos no século XIX. Bom, né, então a gente sai do Império e passa para a República e nada acontece. Nada acontece. Esse debate se mantém exatamente igual como ele era, né, anteriormente. Bom, então aqui... E aí aqui é o debate legal que eu quero conversar com vocês, que é sobre a linguagem. Como que a linguagem, né, redefine, né, o sentido das pessoas e dos direitos. Então, em 1824, a gente vai ter: a lei será igual para todos, quer proteja, quer castigue, ou recompensará
em proporção dos merecimentos de cada um. Em 1891, vai dizer, são eleitores cidadãos maiores de 21 anos que se alistarem na forma da lei. Não podem se alistar se eleitores para as eleições federais ou para o Estado. Os mendigos, os analfabetos, os praças de pré, excetuados os alunos da Escola Militar de Ensino Superior, os religiosos de ordem monástica, companhia, agregações, qualquer agregação, sujeito a voto de obediência, regra, estatuto, renúncia de liberdade, são inelegíveis os cidadãos não alistáveis. Todos são iguais perante a lei. Alguém aqui consegue achar a menção de que as mulheres não poderiam ser eleitoras? Em algum momento, a lei diz que as mulheres não são eleitoras. Não, né? Mas elas não são eleitoras. Por quê? Por que a lei nada fala e mesmo assim as mulheres não conseguiram participar? No século XIX, os direitos já tinham instituído os pilares de igualdade perante a lei e direito de participação. Contudo, no Brasil, as mulheres não eram consideradas cidadãs, nem pertencentes ao conceito de todos. Então, a lei amontada, ela não só exclui as mulheres, ela inviabiliza as mulheres. As mulheres, elas não existem. Elas simplesmente não existem. Isso faz com que esse debate não precisa ser feito. Né? Porque como a lei não diz que as mulheres não podem participar, esse debate simplesmente não acontece. Né? Ele é mudo. Tanto que a gente terá, em 1920, a criação do Partido Feminino, né? O Partido Cortana Berta Lutz, e é muito interessante porque mulheres, em 1928, é eleita a primeira prefeita no Brasil, né? No Rio Grande do Norte. Né? Ela chega a assumir e depois o Congresso do Senado caça o seu mandato. Por quê? Porque sim. Porque sim. Então, a estrutura, ela não é clara, ela não expõe que as mulheres estão fora. A estrutura simplesmente diz que as mulheres não existem. E é assim, dizendo que as mulheres não existem, que o direito brasileiro vai caminhando. Ele vai caminhando, fingindo que as mulheres não existem. Bom, aí a gente chega na Constituição de 1934, aonde a gente já chega de outra forma, porque aqui as mulheres já podem votar, né? E aí as mulheres não são escondidas mais, mas elas têm um lugar muito bem determinado. Então, a Constituição de 1934 vai dizer, por exemplo, as mulheres se tornam eleitores, né? E o alistamento e o voto são obrigatórios para homens e mulheres, só que as mulheres elas só têm a obrigatoriedade quando estas exerçam função pública remunerada, sobre as sanções e salvas exceções que a lei determinar. Então, o voto é obrigatório para todos os homens. E as mulheres que são obrigadas a votar são aquelas que trabalham na estrutura do poder público. Por quê? Porque são aquelas que entraram para a vida pública. A entrada ou não é colocada como uma opção para a mulher. Se ela quiser entrar na vida pública, se ela entrou para um trabalho público, né? Se ela resolveu assumir esse lugar que é masculino, ela é obrigada a votar. Caso contrário, ela continua sem essa obrigatoriedade. Bom, as trabalhadoras restritas, né? Então, a lei vai dizer que é proibido o trabalho de menores de 14 anos, o trabalho noturno a menores de 16 em indústrias insalubres, a menores de 18 anos e as mulheres. Bom, e, obviamente, o serviço de amparo à maternidade, à infância, referentes ao lar e ao trabalho feminino, assim como a fiscalização e a orientação prospectiva, são incumbidos de preferência as mulheres habilitadas. Então, também a Constituição brasileira vai deixar claro que as questões ligadas à maternidade são de responsabilidade das mulheres, não só no exercício da maternidade, como no exercício do poder público.
Então, as mulheres são convocadas para lidar com mulheres. E é interessante a gente observar isso, que, por um lado, isso é um avanço, e, por outro lado, isso já deixa muito claro como que o Estado brasileiro quer incluir as mulheres nos seus direitos. Então, você vai constitucionalizar o quê? Você vai constitucionalizar um lugar social. Então, a Constituição brasileira vai dizer aonde, como e quando a mulher participa. Aquilo que a gente estava conversando. As mulheres entram na estrutura jurídica já formada pela portinha. Elas não entram pela frente, elas entram pela portinha. Então, elas vão conseguir aquilo que já é autorizado. E por que é autorizado? Porque, neste momento, se precisa da mão de obra feminina. Quer me irritar, que eu fico brava, quando a pessoa diz assim, não, mas porque as mulheres começaram a trabalhar em 1970. Isso aí é uma bobagem, sem fim. As mulheres no Brasil trabalham, e aí trabalham, que a gente diz, sai de casa para conseguir dinheiro, para trazer para dentro de casa, né? Então, vai em busca de sustento econômico desde 1500, né? Desde que as mulheres, desde que essa estrutura de Estado aqui se colocou, desde que as mulheres não puderam mais viver em paz nas estruturas, né? Aí o professor Flávio tem toda uma explicação mais organizada sobre isso, mais profunda, mas desde que a gente veio aqui destruiu as estruturas das comunidades indígenas, que, né, impôs aqui o Estado português, necessariamente as mulheres trabalharam. Que mulheres? As mulheres pobres, né? E depois as mulheres pretas, né? Em 1894, né, as mulheres correspondiam no Brasil a 96% dos trabalhadores da indústria têxtil. Então, no final do século XIX, elas já estavam, inclusive, nas fábricas. O que vai acontecer na segunda metade do século XX é a entrada das mulheres com um curso superior, a entrada das mulheres num outro momento. Mas, voltando aqui a 1934, por que, de repente, né, as mulheres, por que elas são incluídas desta forma? Porque, neste momento, a indústria, né, aqui a gente está modernizando o Brasil, industrializando o Brasil, e aí você tem uma necessidade de mão de obra. E aí as mulheres precisam ir para frente. E aí, bom, então tá bom. Vocês podem ir, mas podem ir como? Como eu autorizo. Eu quem? Eu, o dono do direito, o dono do Estado, o homem, né? E aí a gente, depois... Só um segundo, sumiu aqui. E aí depois, né, as mulheres são aí excluídas do serviço militar obrigatório. Como até hoje isso acontece. Então, aqui já deixa muito claro como que esse Estado novo, né, como que esse Estado moderno, como esse Estado do século XX, vai colocar as mulheres na Constituição. Então, elas são eleitoras, né, mas a obrigatoriedade está vinculada a estar no espaço público. Elas estão autorizadas a não estar, como se isso fosse uma vantagem, né, e não um desserviço. Elas são trabalhadoras, mas de forma restrita, né? Vale lembrar que o trabalho noturno paga mais, então ele também está guardado para os homens, né? Elas são chamadas e convocadas para serem trabalhadoras relacionadas às questões das mulheres, né? Deixa muito claro que a maternidade é uma questão que tem que ser cuidada apenas por mulheres, e elas são excluídas da estrutura do serviço militar obrigatório, algo que se mantém até hoje, né? Então, assim, as mulheres entram de verdade na estrutura constitucional brasileira. Bom, aí, né, em 1937, a gente já sai da nossa parca democracia e voltamos para um autoritarismo. Agora, é uma estrutura autoritária, mas que mantém essas conquistas relacionadas às mulheres de 1934. A palavra mulher some novamente da Constituição, com uma única menção sobre a proibição do trabalho noturno, contudo, se manteve a autorização expressa à participação nas eleições.
Então, é a primeira vez que vai ter desta forma. São eleitores brasileiros de um ou e de outro sexo, maiores de 18 anos, que se alistarem na forma da lei. Né? Então, a gente aqui é uma estrutura autoritária de, né, se exercer a cidadania, chega a ser uma incongruência. Então, mas o modelo, ele é um modelo exatamente igual. Bom, aí chegamos para o retorno da democracia, que eu chamo aqui de democracia neutra. Esta é a foto da Constituinte de 1946. Essa é a foto da Constituinte. Tem uma mulher. Bom, e aí, né, o que acontece? Né? Muda o regime e não muda o sujeito. Então, você vai ter, né, na Constituição de 1946, no artigo 154, né, a proibição do trabalho de menores de 14 anos em indústrias insalubres, das mulheres menores de 18 e o trabalho noturno menores de 18, respeitado a qualquer caso as condições estabelecidas em lei. Então, você mantém a proibição das mulheres do trabalho noturno. Né? Você volta na lógica, né? Se mantém que as mulheres são isentadas do serviço militar, né? E você constitucionaliza a CLT, a proibição da diferença de salário para o mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Importante observar que quando a gente constitucionaliza a CLT, a gente não usa a palavra mulheres. A gente usa a palavra sexo, idade, nacionalidade. Né? A gente aqui, de novo, não garante, não mostra, não, né, materializa a diferença entre homens e mulheres. A gente dá uma visão neutra, uma lógica técnica, né, para passar batido. E, obviamente, que a gente, apesar de ter essa proibição não tem nem controle, nem punição estabelecida. Né? Então, a gente fica apenas com o discurso. Claro que isso tem muita importância, isso é um avanço, é um caminhar nesse processo. A gente já está falando aqui no final da Segunda Guerra Mundial, onde esse debate vem à tona de forma mais sólida. Eu gosto muito de contar a história americana, né, em relação à questão do fim da Segunda Guerra, porque tem muito a ver com essa questão do direito do Estado. Então, Segunda Guerra Mundial, né, os americanos vão para a guerra, e a produção industrial bélica, a produção industrial precisa de mão de obra naquele momento. A gente não tem ainda, né, essa capacidade automotiva que a gente tem atual, a automação não está tão bem resolvida como está hoje em dia, você precisa de mão de obra. Aí o Estado americano inicia uma campanha para que as mulheres saiam das suas casas e trabalhem na linha de frente. Então, aquela foto que todo mundo adora, aquela "We can do it", aquilo ali é um pôster estatal, é um discurso estatal. Né? A criação da escola, esse tempo estendido, que é de 8 da manhã às 3 da tarde, né? Ele é um movimento para que as mulheres entreguem os seus filhos e filhas à escola, ao Estado, e possam ir para a linha de frente. Então, você vai ter rádio, programas, revistas, dizendo: vocês, mulheres, mulher moderna, mulher que trabalha. E assim, as mulheres americanas, né, obviamente, as mulheres americanas de grandes centros, né, dos estados mais industrializados, vão para a linha de frente da indústria. O capitalista, no começo ele fica meio incomodado, depois ele sabe: não, calma aí, eu pago menos essa mulher. O salário dela é mais barato, ela não recebia nada, então ela aceita trabalhar por menos. E a minha produção está funcionando perfeitamente bem. Né? Os meus preconceitos não foram confirmados. Ok, tudo bem. Bom, aí os homens retornam. Aí eles querem os empregos deles de volta. E aí o Estado diz: mulheres, aí você começa uma nova campanha. Vocês largaram seus filhos estão largados por aí. Vocês precisam sair da linha de frente e voltar para dentro de casa. Mas aí o bonde
já tinha passado, né? E aí as mulheres não retornam. E não retornam, inclusive, porque o capitalista diz, calma aí, eu pago menos a ela pela mesma coisa, eu não quero pagar mais a ele. Né? Então, e aí você vai ter um crescimento exponencial da participação das mulheres nos Estados Unidos no mercado de trabalho formal, principalmente na industrialização. Então, é interessante a gente pensar que isso é uma estratégia do direito do Estado, uma estratégia, né? E essa estratégia, né, tem seus avanços e retrocessos, mas ela é uma estrutura de decisão de agora eu preciso, agora eu não preciso, agora eu preciso, agora eu não preciso. Por quê? Porque a mulher, ela não é entendida como alguém, de fato, da estrutura. Ela não é um de nós. Né? Ela não é um de nós. Ela é algo externo, que quando eu preciso, eu vou lá e trago. Eu aproximo, eu afasto. Eu aproximo. Por quê? Porque ela não conhece os códigos. Ela não desenhou. Né? Agora, a geração aí que desenha código, ela não conhece os algoritmos. Ela está fora. Ela já entra com a estrutura montada. Né? E o direito, ele ajuda, ele é quem faz a regrinha, quem desenha o algoritmo para que seja possível colocar e tirar, colocar e tirar. Bom, então, aqui na nossa breve democracia masculina branca, não que tenha mudado muito, as mulheres ficam no mesmo lugar, nada acontece. Então, muita coisa muda e, em relação às mulheres, praticamente nada muda na Constituição. Bom, aí chegamos à Constituição de 1967, já da ditadura. Né? Então, é uma Constituição da ditadura, mas ela é do final do século, do final da década de 1960. Então, o debate sobre igualdade entre homens e mulheres já era muito mais sólido. Aqui está muito ruim, mas essa é a foto do Jornal do Brasil, do dia que foi promulgada a Constituição, né, os 5 generais, obviamente, nenhuma mulher na foto. Bom, e aí, o que você terá nesse momento de ditadura? Todos os brasileiros são obrigados ao serviço militar ou a outros encargos necessários de segurança nacional sob termos da lei. As mulheres e os eclesiásticos, bem como aqueles que foram dispensados, ficam isentos de serviço militar. De novo, todos os brasileiros, não incluem as mulheres. Bom, você vai ter aí a constitucionalização da diminuição do tempo para aposentadoria, né? Então, prazo reduzido a 30 anos, e aí você vai ter a segurança, a lei dos direitos, a proibição do trabalho das mulheres noturno e a aposentadoria aos 30 anos, com salário integral. Aqui, a gente vai observar essa lógica do Estado como o ente masculino de proteção, né? Para as mulheres no seu lugar de mulher. Então, você vai dizer, você vai se aposentar antes, né? Obviamente, porque você precisa desse tempo para cuidar do seu marido, da sua família. Você não pode trabalhar à noite, você não podendo trabalhar à noite, porque não é lugar, mulher séria não trabalha à noite, né? E então, você de novo desenha uma lógica em que lugar você conversa. E, em 1967, essa Constituição está sendo feita para quem? Ela está sendo feita para as mulheres, para as mulheres urbanas, né? Principalmente de classe média e trabalhadores de classe média abaixo. Por quê? A grande maioria das mulheres estava empregada no serviço doméstico. Até hoje, esse é o grande espaço de empregabilidade das mulheres brasileiras. Isso, obviamente, não está em debate. Então, a aposentadoria anterior, então, a aposentadoria integral, tudo isso, né, todas essas características, elas são características para minha mulher. Para a mulher para a filha, para a esposa, para a cunhada, da minha mulher, que vai ser professora, que vai ser enfermeira, que vai cumprir esse trabalho. Tem uma coisa interessante, olha como interessante, que, obviamente, desde de 1943, a Constituição, a CLT garante
a licença maternidade, mas ela não é constitucionalizada. Então, nem em 46, nem em 67, se constitucionaliza a licença maternidade. Tá? Ela já existia, ela era de 90 dias, mas ela não está constitucionalizada, ela não ganha esse lugar de... Então, se constitucionaliza a proibição de que as mulheres não podem trabalhar à noite, mas não a licença maternidade. Bom, e aí chegamos, depois de um longo e tortuoso inverno, à Constituição de 88. Mas antes eu queria mostrar isso aqui para vocês. Todos são iguais. Então, em 1824, a gente já mostrou, em 1821, 1934, todos são iguais perante a lei, não haverá privilégios, nem distinção por motivos de nascimento, sexo, raça e profissões próprias, ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideias políticas. Em 1937, todos são iguais perante a lei, já é um retrocesso, já tiro sexo, raça e profissões. Em 1946, todos são iguais perante a lei. Em 1967, todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, características, condições políticas. Todos são iguais perante a lei. Essa é a grande diferença da Constituição Brasileira de 1988. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo desta Constituição. Esta é a parte mais revolucionária da Constituição de 1988, porque ela redefine a compreensão do Estado brasileiro de quem faz parte. Então, o todos, que durante muitos e muitos anos foi entendido como os homens, né? Em alguns momentos entendido como os brancos, em alguns momentos entendidos como aqueles que eram donos de propriedade, né? Então, a gente vai perdendo, vai ficando, o tempo passa e esse lugar se mantém, a gente aqui muda completamente a relação do direito com as pessoas. Agora sim, e muito interessante porque eles não são só iguais perante a lei, eles são iguais em direitos e obrigações, no termo dessa Constituição. Essa é a grande mudança da estrutura constitucional, não apenas para as mulheres, mas para a compreensão da cidadania, para a compreensão, né, do que é um Estado democrático de direito. Então, a gente sai de 30 anos de ditadura e chega à democracia com todos os problemas que a Constituição tem e trouxe desse processo, né? Mas a gente reconhece, a gente constrói um novo paradigma entre a cidadania, a representação, né, e os entes. Quem são os entes desse país? Homens e mulheres são iguais em direitos, né, e obrigações. Bom, e aí algumas coisas se mantêm, né, como, por exemplo, a isenção do serviço militar. Então, essas obrigações aí não estão exatamente iguais, né? A diferença do tempo para a aposentadoria e a proibição da diferença salarial. E a gente ganha novos direitos, né? Igualdade de direitos e obrigações, proteção específica ao mercado de trabalho, título de domínio e concessão de uso. Isso é muito importante, né? Reconhecimento da união estável, igualdade de direitos e deveres na sociedade conjugal. Essa é outra grande, né, o fim do pátrio poder. É o fim da ideia de que o homem é o responsável pela família. É dele o lugar de mando, de novo, lá da estrutura do patriarcado. É aqui que a gente vai romper, aqui que o direito vai, né, publicamente dizer que essa estrutura precisa ser rompida, né? E aí a gente constitucionaliza esse entendimento. Bom, calma aí. Bom, e aí você vai ter que algo que a gente não... a proteção à maternidade, né? Que são os nossos
os direitos próprios. Eles vão entrar. Então, a gente vai falar direitos sociais, ou quais são os direitos sociais? Entre os direitos sociais está a proteção à maternidade. É um direito da sociedade brasileira a proteção à maternidade. Né? No processo de assistência social, a gente vai dizer também a proteção à família, à maternidade, à infância. Quer dizer, na hora que o Estado vai assistir, ele também vai assistir à maternidade. E nos direitos trabalhistas, né, que são a licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário. Né? Então, aí é que a gente vai constitucionalizar a licença maternidade. Bom, e o que é interessante? Por um lado, isso é muito importante, porque a gente reconhece, né, o trabalho social da maternidade, a gente reconhece, né, que a maternidade não pode ser uma estrutura que impeça, obviamente, o acesso ao trabalho, o acesso à renda, mas também a gente reforça o lugar da mulher sola na maternidade. Porque a gente não fala muito nenhum sobre parentalidade. A gente não fala muito nenhum sobre essa divisão de responsabilidade. Tanto que as mulheres têm 120 dias de licença e os homens têm 5. Então, por mais que a Constituição brasileira tem grandes avanços, né, ela muda completamente o paradigma de diálogo, ela muda deixando essa perninha para trás, que é não entender a procriação, né, a continuação da sociedade como uma tarefa entre homens e mulheres, mas sim uma tarefa das mulheres, e aí o Estado vai auxiliá-las, garanti-las, dar condição, né, para que elas continuem no mercado de trabalho e tenham os filhos, que elas tenham os filhos em segurança, mas nunca, né, se chamam os homens na divisão dessas responsabilidades. Então, o artigo 5º, quando ele diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, na hora que a gente foi destrinchar esses direitos, em alguns momentos a gente esqueceu, né, que essas obrigações e que esses direitos estavam relacionados à responsabilidade, à participação, estavam relacionados também ao papel do homem nesse lugar tão importante para a manutenção da sociedade. Agora, tem outras coisas fantásticas. Por exemplo, isso é um grande avanço. A Constituição brasileira vai entender família como escolha, né? Então, ela vai, fundada nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo aos estados propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedado a qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas. Eu acho que eu devia fazer uma camiseta com esta parte da Constituição e sair andando por aí, né, mandar para os planos de saúde, né, porque muitas coisas que a gente discute hoje em dia, nós não deveríamos discutir, porque é direito constitucional. Aqui, né, a gente entende, no final do século XX, a gente já entende, já reconhece que esse processo de maternidade, paternidade, número de filhos, forma, né, são opções familiares ou individuais que precisam ser respeitadas. Bom, e aí você vai ter o que a gente chama aqui de outras mulheres. Você vai ter também na Constituição brasileira direitos, né, por exemplo, de presidiários, né? As presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação. E deixar claro não só o direito das mulheres presidiárias em terem filhos, né, como em, né, permanecer com eles. Logo, o Estado se compromete a ter uma estrutura para essa criança. Né? A família uniparental entende-se também como entidade familiar, a comunidade formada por qualquer um dos pais e seus descendentes. E a violência familiar. O Estado assegurará assistência à família, à pessoa de cada um dos seus que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito das suas relações. Também é muito importante porque, de novo, o Estado brasileiro entende que a violência é uma realidade, a violência familiar é uma realidade. Né? Então, é a porta depois para a Lei Maria da Penha, a porta depois para as regras que conversam. Agora, aí a professora Sandra está aí, eu falei para ela que a Constituição brasileira não fez tudo.
Olha o que diz a Constituição Portuguesa, que é de 1974. Artigo 9. São tarefas fundamentais do Estado promover a igualdade entre homens e mulheres. Tarefa fundamental do Estado. Esse compromisso o Estado brasileiro não assumiu. Outro, a participação política dos cidadãos. A participação direta e ativa de homens e mulheres na vida política constitui condição e instrumento fundamental de consolidação do sistema democrático, devendo a lei promover a igualdade no exercício dos direitos civis e políticos e a não discriminação em função do sexo no acesso a cargos públicos. Então, a Constituição Portuguesa, ela constitucionaliza que é a obrigação do Estado promover a igualdade e que a participação precisa ser igualitária. Isso a gente não fez. E por isso a gente está batendo cabeça ainda nos debates, por exemplo, sobre cotas de participação, no debate sobre produção de política pública na construção de igualdade entre homens e mulheres. Então, isso a nossa Constituição não foi. Ela não foi até aí, não foi até esse compromisso do Estado na produção de igualdade. A gente reconhece as mulheres como agentes de direito, a gente reconhece as mulheres como sujeitos, não só de direito, como de obrigações. A gente faz um movimento de garantir, por exemplo, direitos à maternidade, direitos ao trabalho, mas a gente não se compromete em batalhar contra a desigualdade. A nossa Constituição não se compromete a buscar mecanismos, a produzir política, a produzir lei, a produzir saídas para essa desigualdade tão gritante, né? E aí, a Jaqueline Tanguy, que foi a presidente da Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Direitos das Mulheres, né, ela diz: no que se refere aos direitos humanos das mulheres no Brasil, a Constituição de 1988 constitui uma referência primordial, pois resultou uma verdadeira mudança de paradigma do direito brasileiro no que se refere à igualdade de gênero. E aí, ser cidadão significa ter acesso a direitos fundamentais, aos direitos humanos e ao Estado democrático de direito. Assim, cidadania na contemporaneidade é mais do que ter seus direitos positivados. É a capacidade de todos e todas exercerem seus direitos na plenitude. E essa a gente está devendo. Essa a Constituição brasileira não conseguiu ainda nem garantir positivamente, porque a gente ainda deve, por exemplo, uma obrigação clara, escrita, né, do Estado com a igualdade. Não nos falta, apesar de todos termos assinado todos os acordos internacionais, nos falta isso na Constituição, mas mais do que isso, o que nos falta mesmo é política pública e compromisso do Estado nessa mudança. Porque não adianta, o Estado, no âmbito do poder, ele ainda é masculino. Então, nós ainda estamos debatendo esses assuntos com as mulheres de fora e os homens de dentro. Então, né? E aí, levantar da cadeira é um exercício muito difícil. Né? Convencer alguém a levantar da cadeira é um exercício muito difícil. Eu sempre brinco que, às vezes, a gente está num evento e tem uma mesa grande, onde tem, sei lá, 8 homens e 2 mulheres. Aí, aquela estudante de direito, aquela estudante senta lá e diz assim: quando eu crescer, eu quero ser ela. Ela nunca diz: quando eu crescer, eu quero estar do lado dela. Porque os homens, eles são invisíveis dessa estrutura. Eles são neutros, eles são óbvios. Enquanto as mulheres, né, se destacam. Então, você olha como modelo, porque os homens sempre estiveram ali. É deles aquele universo. E o direito, ele é um agente estrutural da manutenção desse poder. Até porque ele é escrito por homens e ele é executado por homens. Por mais que as mulheres estejam hoje presentes em todos os lugares, não é delas que a gente chama, não é delas a caneta. A caneta é masculina. Isso faz com que a gente viva essas dificuldades. Bom, gente, era isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje. Acho que esse é um debate que não diz respeito apenas às mulheres. A gente vai começar o nosso curso de Direito agora aqui do IDP em São Paulo, que terá a cadeira de Direito das Mulheres como uma cadeira obrigatória, né? Harvard já faz, Yale já faz, no Brasil é a primeira instituição que vai fazer, porque a igualdade entre homens e mulheres ele é um fator decisivo ao século XXI.
será necessário a mudança dessa estrutura para que a gente consiga manter, né, um mundo sustentável. E a pandemia nos atrapalhou muito nesse processo. Agora a gente vai ter que repensar e ser mais agressiva nessas políticas e nesses movimentos para conseguir garantir essa igualdade. Bom, muito obrigada, agradeço, estou aí, quem quiser conversar sobre o assunto, estamos à disposição. Obrigada, gente. Obrigado, professora Mônica. Foi uma alegria te ouvir novamente. Eu fiz várias anotações aqui. Eu queria dizer que a turma está completa, temos 32 presentes aqui, né? 32 pessoas, e foi muito esclarecedor, inclusive o percurso histórico, né? Mostrando a manutenção de uma dinâmica de exclusão. Mas antes de fazer a minha pergunta, porque eu vou passar a palavra para os nossos pesquisadores e pesquisadoras aqui presentes, para que aqueles que queiram apresentar suas questões o façam, né, diretamente para a fonte. Depois, lá no final, eu faço uma pergunta que eu tenho interesse em te ouvir, tá bom? Pessoal, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas. Professor, eu tenho não é uma pergunta, mas é uma consideração muito interessante que eu pensei no meio do caminho, porque eu fiz uma pesquisa em 2019 com o professor Paulo, que era sobre o constitucionalismo da Venezuela, e eu acabei indo para outros lados, estudando o constitucionalismo abusivo em um grupo de trabalho que eu vi na USP. E eu consegui fazer um paralelo muito interessante com o que a professora falou em questão das constituições anteriores, quando se falava de utilizar a lei, utilizar o direito para suprimir direitos. Então, eu acho que um bom ponto que pode ser analisado de tudo que a professora disse é a utilização também desses mecanismos democráticos que a gente tem, exatamente para o contrário do que eles deveriam ser, principalmente na questão das mulheres, né? Então, eu acho que é um estudo até que pode ser feito, que é considerando o constitucionalismo abusivo na relação das mulheres na sociedade. Agora a Maria Eduarda está com a mão levantada. Só vou eu só vou pedir desculpa para Maria Eduarda e passar a palavra para a Tatiane, que ela tinha pedido antes, já lá no grupo do WhatsApp. Então a Tatiane tem uma pergunta e depois a Maria Eduarda. Tem a palavra, Tatiane. Olá, saudade de vocês. Professora Mônica, eu sou sua fã, já te acompanho do antigo EDP, quando você brilhantemente coordenava não lembro se era mestrado ou pós-graduação, mas eu já assisti algumas exposições, e eu fiquei muito intrigada com o tema. Como mulher, mãe, isso nos toca. Então, eu lembro que quando eu era criança, que eu fui aprender sobre pronome, eu ficava muito chateada, porque nos ensinavam assim na escola. Olha, se você estiver se dirigindo para um grupo de mulheres, você fala para todas. E se tiver um homem, você tem, você tem que mudar e adequar para todos. Eu falava, poxa, mas somos maioria. Eu era pequena, né? O professor Casseb sabe que eu sou pentelha desde sempre. E eu achei um avanço essa inclusão, né, de todas, todos, e cumprimentar as mulheres, né? Porque realmente o discurso, às vezes, ele é muito bonito, mas na prática, nós somos achatadas. Então, hoje eu estou em uma outra universidade e eu vejo os meus colegas de direito subestimando a capacidade intelectual de professoras, porque elas simplesmente são mulheres. Hoje, nós temos toda uma estrutura constitucional, processual, legal, normativa, permitindo que as mulheres votem e sejam votadas. Mas quando eu abro o resultado, ainda somos minoria. E aquela história que a senhora comentou, de eu quero ser como ela.
Os homens, eles se defendem, eles se identificam, e por vezes a gente ficamos nos degladiando, né? Qual é o papel de nós mulheres ao termos essa consciência, ainda que com amor, né? Ensinarmos os nossos filhos, nossos vizinhos, os nossos esposos, ou nossas companheiras, enfim, influenciarmos o corpo à nossa volta a não tratar a mulher desta forma. Essa é a minha pergunta. E agradeço, é uma honra estar aqui te perguntando isso. Muito legal. Deixa eu fazer 2 comentários, até juntando a fala do Gabriel e a tua pergunta. Avançando no debate entre os naturalismos, os positivismos, avançando nessa estrutura, o que se sabe, o que se observa, né, é que a gente precisa positivar, escrever, falar o direito. Seja numa estrutura civil, né, do civil law, se escreve a lei, seja no processo de decisão, onde você vai, né, criando uma jurisprudência desse debate. Por quê? Porque, na verdade, os direitos eles só existem quando eles são efetivados, quando eles são garantidos, né? Ou no mínimo quando você tem um canal para buscá-los, né? Então, a gente diz que a dignidade da pessoa humana é um valor, né, que a dignidade da pessoa humana é um direito, né, é inquestionável, intransponível, e as pessoas morrem de frio no São Paulo, né? As pessoas morrem de fome. Então, entre você ter o direito e você materializar o direito, tem um grande caminho. Agora, obviamente, você tem vários mecanismos para impedir que as pessoas morram de fome e de frio. Então, várias instituições, pessoas, entidades, né, buscam soluções através de políticas públicas, através de decisões judiciais e através de exercícios de cidadania para que essa realidade deixe de ser, né, o não direito à dignidade, por exemplo, da pessoa humana. Então, falando sobre essa questão de uma Constituição abusiva, a Constituição ela é o frame, ela é o quadrado daquela sociedade, né? É ali que a sociedade escreve, né, como ela quer reger as suas relações. Se ela vai conseguir ou não é outro problema, mas ela coloca ali. Ela quem? Ela o poder, né? Brincando com a sua fala de todas e todos, né? O poder. E o poder, ele é masculino no mundo inteiro, né? A gente tem uma realidade muito complicada no Brasil, mas no mundo inteiro as mulheres respondem, em média, a 28% das cadeiras legislativas. É uma realidade mundial. A desigualdade entre homens e mulheres ela não é uma estrutura específica do Brasil. Nenhum país do mundo conseguirá chegar em 2030 cumprindo a obrigação das ODS. Nenhuma. Nem a Islândia, nem a Finlândia, nem a Noruega, né? Então, a estrutura patriarcal ela é o frame, ela é o desenho. Então, quando a gente pensa que numa Constituição abusiva, essa Constituição ela é abusiva porque a sociedade que a fez é abusiva. A sociedade que desenhou é abusiva, né? E as sociedades sempre foram abusivas com as mulheres. Isso não é uma novidade. Não só com as mulheres. Na verdade, com todo mundo que não é branco, que não é homem, que não é urbano, cada vez mais, né, nesse debate, e que não é proprietário. O desenho do direito ele é para essas pessoas. E aí, todo o resto, que é a grande maioria, todo o resto foi entrando, né, diferente. Foi entrando pelas portinhas. Foi entrando quando o status quo precisou. E aí ele faz uma norma para abrir. Então,
eu trouxe também esse retrato para vocês, temporal, para você entender que é o Estado, de novo, o homem poderoso, o homem do poder, abrindo. Agora eu quero. Então, agora eu quero que toda criança que nasça seja brasileira. Então, diz aí que filhos de mulheres brasileiras ilegítimas são brasileiros. Ok. Agora eu quero que as mulheres possam trabalhar nas fábricas. Então, abre aí dizendo que elas podem trabalhar. Agora eu quero. Então, a gente vai abrindo a partir do que é interessante para a estrutura capitalista. E aí ela dialoga com o patriarcado, então agora libera isso, agora, aí deixa eu fazer filme, deixa eu fazer cartaz, deixa eu fazer música, deixa eu fazer, né? Deixa eu ir autorizando esse processo. É claro que, paralelamente a isso, né, você tem a organização dos movimentos sociais, é claro, tem a pressão dos movimentos sociais aqui também. É claro que isso não é uma coisa, né, sem pressão, sem disturbo, assim, claro que tem briga, tem confusão nesse processo. Mas, obviamente, que essa confusão ela é direcionada pelos donos do poder. Então, eu acho que, quando você pergunta, Tatiana, o que a gente faz? Primeira coisa, e aí como jurista, é a gente entender, eu tenho uma frase que eu gosto, tem um menino que é jornalista, sempre que ele fala comigo, ele fala aquela sua frase, fala que sua frase, que eu sempre digo que é o seguinte, o capitalismo, na verdade, assim, o machismo e o racismo são as provas de que a humanidade não foi atropelada pelo capitalismo. É uma comprovação triste de que o capitalismo ele não controla a humanidade, porque as pessoas preferem perder dinheiro do que incluir as mulheres e os negros. Né? Desde 2000, o Banco Mundial diz: os conselhos de administração mais diversos, mais especificamente, os conselhos de administração com mais mulheres, tendem a lucrar entre 7% e 20% a mais. E mesmo assim, os homens não fazem. Né? Então, a gente tem vários exemplos, né, de instituições, de empresa que vende produto de beleza para mulheres, que é dirigida só por homens. Aí a empresa falha, ninguém sabe por que ela faliu. Como que faliu? Não quer dizer que ela não tenha mulheres, ela tem um monte de mulheres. Mas a caneta que determina quem que vai gastar o dinheiro é masculino. Eu faço uma coisa chamada compliance de gênero, que é uma coisa que faz para a empresa, porque hoje em dia muitos países exigem que você tenha uma política de produção de igualdade. E a coisa mais engraçada é que aí você chega para conversar e o cara diz: não, aqui não. Aqui são 5 diretores, 2 mulheres e 3 homens. Aí eu falo: você não precisa me contar, eu vou te dizer. As mulheres, a sua diretora de RH e a sua diretora do jurídico. Falo: como que você sabe? Você viu o meu site? Não. Porque as mulheres, elas são as diretoras para resolver o seu problema. Então, aonde tem gasto para lidar com gente e para impedir que você tenha problema jurídico, são as mulheres. Agora, o seu diretor de inovação, que é o cara que assina o teu investimento, ele é homem. Então, essa estrutura, o direito assimilou, não, o direito positivou muito bem. Então, como? Olha, as mulheres trabalham aqui, elas trabalham dessa forma, né? Então, as professoras vão cuidar das crianças, porque essa coisa, por exemplo, do professorado e professorado e da enfermagem, ela é muito importante. Por quê? Porque ela é uma maldade sem fim, porque ela tem 2 movimentos. Um movimento que é no professorado, na magistratura infantil, na magistério infantil e na enfermagem, que as mulheres têm acesso ao dinheiro. Principalmente as mulheres de classe média baixa, as mulheres de origem trabalhadora. Então, elas têm acesso, elas conseguem ter dinheiro na estrutura do cuidado. Mas elas nunca conseguem evoluir. Então, eu te dou, mas eu já digo até onde você vai. Até 1947, era proibido no Distrito Federal, que é o Rio de Janeiro, homens darem aula para crianças nas primeiras séries. Era proibido.
A discussão é, não é lugar de homem. Por quê? Porque eu não posso pagar ao homem esse salário. Eu não posso impor ao homem essas horas de trabalho. Né? Eu tenho que fazer... Eu faço isso com as mulheres. Então, o direito ele vai sendo costurado para compor essa estrutura. Por isso que não adianta a gente ficar batendo de frente. A gente precisa mudar o direito. E aí, onde se muda o direito? No processo de participação. E por isso que não se avança no processo de participação. Porque é ali que a gente não consegue caminhar. Porque é ali que tem o processo de decisão. É ali que se decide se, de fato, as mulheres vão ter mais oportunidades na estrutura. Na estrutura. Né? É uma vergonha o Congresso Nacional, mas é uma vergonha as vereanças. É uma vergonha as assembleias legislativas. As mulheres não conseguiram em lugar nenhum uma posição de destaque nas casas de representação para mudar a estrutura. Então, elas ficam patinando nessa transformação. Então, são sempre ganhos que podem ser retirados. Por que elas podem ser retiradas? Porque os ganhos só acontecem quando os homens deixam. Então, só acontece quando eles se interessam. Olha, não me interessa. Eu tiro. Porque, como está acontecendo agora com a lei de cotas. Não quero mais, tira. Muda. Acho que era isso. Mas acho que o Lucas queria perguntar. Mônica, tem a pergunta da Maria Eduarda antes, né? Depois o Lucas. É a Maria Eduarda, a Isabela e depois o Lucas, que estão com a mão levantada aqui. Bom dia a todos, bom dia, professora. Eu estou no segundo período de Direito, né? Estudo no IDP, e foi, assim, uma honra a sua aula, consegui refletir sobre vários assuntos. E uma questão, né, que a senhora até falou que está sendo muito discutida, é a respeito de cotas de gênero nos escritórios de advocacia. Porque o que a gente percebe é que as mulheres, elas são, de fato, maioria na base, mas elas ocupam pouquíssimas posições de destaque e pouquíssimas posições de topo na carreira. E teve até uma pesquisa que eu estava lendo, acho que ontem, no Datafolha, que falou que 60% das mulheres são contra essa lei de cotas dos escritórios de advocacia. Por que elas são contra? Porque eu tenho um pensamento que essa lei de cotas ajudaria muito na reparação de anos e anos de machismo, de patriarcado. Qual que é a opinião da senhora? Para a senhora, as cotas de gênero em escritórios de advocacia seriam uma boa forma de promover, de fato, uma maior inclusão feminina no cenário jurídico? E por que essas mulheres, grande parte das mulheres, são contra a lei de cotas? Vocês querem que eu vá respondendo uma em uma? Vocês querem perguntar e eu respondo junto? Como que vocês fazem normalmente? Eu acho que é melhor, né? A gente rende mais, não é? Acho melhor que eu respondo uma vez só, acho que é mais fácil. Então, tem a Isabela, Gabriel, é isso? Isso, a Isabela estava próxima da Maria Eduarda e depois o Lucas. Pode falar, Isabela. Tá certo, muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Mônica pela maravilhosa aula. Eu sou do IDP de Brasília e estou terminando o curso, assim, e eu estava pensando justamente nessa aula sobre um tema muito interessante, né, que é a problematização sobre a recusa e a demora da constitucionalização dos direitos das trabalhadoras domésticas, que são, em sua grande parte, mulheres negras, né? Então, essa exclusão e essa demora, obviamente, foi feita de forma consciente. E isso diz muito, né, sobre a construção do Brasil, né, colônia e tudo. E isso é uma coisa que eu sempre fico pensando e tentando entender como que essa demora aconteceu até pouco tempo atrás, né? Então, isso é uma coisa que fica na minha cabeça sempre que eu penso, né, sobre essa questão das trabalhadoras domésticas, né, que é muito absurdo a situação que elas vivem até os dias atuais, né?
Então, só queria deixar aqui nessa problematização, assim, era isso. Agora o Lucas. Boa tarde a todos. Dá para escutar bem? Muito Boa bem. tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de fazer uma reflexão e também uma pergunta referente à aula de hoje, né? Por conta de que, assim, falou-se também bastante a respeito da questão jurídica, de leis e tudo mais. Por um lado, eu não concordo pelo fato de que deve haver uma questão de cota, deve haver uma questão de lei para incluir a questão das mulheres dentro da sociedade ou em alguns certos cargos públicos, pelo simples fato de que nós brasileiros sempre tentamos resolver o caso no judiciário ou com lei, né? Tudo a gente quer resolver na base da lei, da lei, da lei, da lei, né? É lei para isso, é lei para aquilo, mas nós não tratamos o cerne da coisa, a essência da coisa, a base da coisa, né? Como, por exemplo, isso é um fator histórico e sociológico, isso é inegável, né? Ou seja, a submissão da mulher vem desde a colonização, em que a própria Igreja Católica reforçava o papel da mulher de cuidar da família, do filho e por aí vai, né? A mulher começou a ter uma inclusão um pouco mais intensa quando o Brasil também começou a se industrializar, né? Em que o sistema capitalista, a partir do momento em que um país começa a se industrializar, o capitalista não quer saber se é mulher ou homem, ele quer saber da produção e do lucro. Então ele inclui tudo que é tipo de gente. Nesse sentido, até ok. E, por exemplo, eu vejo que o Brasil nunca teve um papel social neste ponto importante para emancipar os seus direitos, né? Igual, por exemplo, nos Estados Unidos, negro era proibido de estudar, né, de frequentar certos espaços públicos e tudo mais, mesmo com alguns discursos de inclusão, de igualdade, algumas leis que foram incluídas, negros continuavam a ser repelidos. O que precisou deles fazerem? Ir para a luta direta, né? Aí algumas pessoas falam, os panteros eram muito agressivos, não sei o quê, mas o que eles lutavam era para reivindicação, né? Era para incluir de fato dentro da sociedade. Outro fator também, por exemplo, outra luta social marcante no século XX foi a Maio de 1968 na França, né, na universidade, por conta de que os reitores, as partes conservadoras da universidade não queriam deixar que homens entrassem em dormitórios de mulheres e vice-versa. E os franceses foram à rua lutar por igualdade de gênero, liberdade sexual, né, educação, abolir essa questão social, né, de que o homem tem esse papel, a mulher tem esse papel, ou seja, toda a luta de emancipação surgiu por meio da rua, né, por meio de uma luta social e não especificamente jurídica, né? Então a minha pergunta é: como nós devemos uh, como que eu posso falar? Estudar melhor a base para que possamos, para depois fortificar a base por meio de um ato jurídico, né? Por meio de uma lei jurídica. Porque, ao meu ver, primeiro começa na base e depois vem digamos assim, só a cereja do bolo para fortificar aquilo, né? Obrigado pela aula. Bom, vou tentar aqui responder tudo, uma coisa assim. Então, em relação... acho que a gente precisa perder a nossa, vamos dizer assim, os nossos sonhos e aceitar uma coisa. O direito é a estrutura da sociedade, né, no recorte dos poderosos da sociedade. Claro que essa estrutura sofre pressões das demandas sociais, mas o desenho, ele é o desenho dos vencedores, né?
Então, quando a gente fala assim, mas por que as mulheres são contra? Porque as mulheres, elas são construídas socialmente na lógica patriarcal, né? E essa lógica patriarcal, principalmente agora, no final do século XX, do século XXI, ela foi revestida também da lógica identitária, da lógica we can do it. Let's go. Então, vocês podem, vocês não precisam. Fazendo estudo de salto alto, né? Que é uma lógica de que, olha, como eu sou o máximo, eu acordo às 5 da manhã, eu corro na esteira, depois eu me arrumo, eu faço escova, eu chego linda, eu trabalho 12 horas, eu em casa, cozinho, uma coisa orgânica. Então, como se isso fosse valor. Isso é que me constitui. Enquanto para os homens, é um passeio. Eles acham ótimo. Eu fiquei aí, né? Então, agora a gente não precisa mais. Outro dia, eu estava com... Tem uma amiga, grande amiga, minha irmã, que tem uma filha que já é adulta e que tem uma filha, né? Então, E a gente estava conversando, e papo vem, ela tem um namorado, tinha um namorado, e aí eles iam casar, e aí o namorado não quis mais casar, porque ele queria viver outras coisas, ter outras experiências e tal. E aí ele fala para ela, não, eu sou muito jovem, eu preciso viver a minha vida, eu não estou preparado para fazer uma família. E aí a gente está conversando, e aí ela, com as amigas, dizendo, não, mas olha, ele foi correto, ele chegou para mim e disse que não estava preparado. Eu falei, quantos anos ele tem? Não, 30 anos. Eu falei, entendi. Então, olha como ele é legal. Um homem de 30 anos, eu não estou preparado para este momento, eu não consigo. Entendeu? E isso é considerado uma coisa legal, porque ele foi honesto comigo. Não se olha o ridículo de um homem de 30 anos dizer, não estou preparado, eu ainda não sei, não estou preparado. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente comprou esse discurso, mas comprou até porque não tem outra opção, a gente foi constituída nesse processo, né? Então, esse debate sobre cotas, esse debate sobre recorte de participação, ele é o debate da política paliativa. Porque tem uma coisa, Lucas, direito é histórico, é sociológico. Direito é a afirmação de uma história, a afirmação de um olhar sociológico. Então, muitas vezes o direito é o que começa um processo de transformação. Muitas vezes não, muitas vezes sim, depende. A gente já caiu no erro, né? E aí o professor Flávio é o grande especialista nesse assunto, a gente já caiu no erro na Segunda Guerra de achar de que não tinham direitos mínimos, de que era possível que o direito, né, desde que o processo tivesse ocorrido de forma regular, qualquer regra era possível. E não é. Não, qualquer regra não é possível, né? Então, é papel do Estado democrático ter leis que reforcem a igualdade, que reforcem os direitos humanos, né? Que diminuam os privilégios, que garantam condições mínimas de oportunidade para todas e todos. Então, esse é também o lugar do direito numa sociedade democrática, numa sociedade do Estado democrático do direito. Então, em relação aos escritórios, a minha orientadora é a pessoa, foi minha orientadora de doutorado, você tem na minha orientadora, a pessoa que fez o maior trabalho sobre isso, e eu tenho dito muito isso muitas vezes. O direito, ele não vai se feminilizar. Essa reunião prova isso. Ele já se feminilizou. Tá? 70% dos formandos em direito são mulheres, 64% dos advogados até 25 anos são mulheres, 57% dos advogados até 40 anos são mulheres. Então, essa ideia de que as mulheres são 50% dos advogados e advogadas, não, elas são 50% porque tem os velhos. Mas se a gente está trabalhando com... então, o direito já é uma profissão de mulheres. Mesmo assim, as mulheres representam algo em torno de 15% dos sócios em grandes escritórios. Por quê? Porque a estrutura é feita para repeli-la. Né? Como? Através de processos de assédio
Então, a história do jantar com o cliente, sair com o cliente, beber com o cliente, fazer coisa com o cliente, ele é montado, né, onde, caso a mulher faça isso, ela está se colocando no espaço de assédio, caso ela não faça, ela não fecha o cliente, né? E a estrutura da maternidade, que, como as mulheres ficam com essa responsabilidade, foi essa a conclusão do meu doutorado. Eu sempre brinco com os meus alunos, porque eu dou metodologia também, de que eu, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu comecei com uma hipótese que não foi comprovada, né, que foi rechaçada, né, porque a verdade é que a imposição da estrutura, né, então, da tarefa única da maternidade, que acontece com as mulheres em todos os níveis, inclusive com as ricas. 97,3% das mulheres brasileiras fazem afazeres domésticos. Isso significa que a dona da Magazine Luiza faz. Isso significa que a dona do Banco Safra faz, né? É claro, quanto mais pobre, mais difícil, mais a interseccionalidade de outras questões também abarcam, né? E a questão, obviamente, é racial, que no Brasil é um grande problema, porque a maioria das pessoas do Brasil é mulher e negra. Se você não é mulher nem negra, você não é da maioria. O nosso Congresso ele deveria ter mais de um quarto de mulheres negras, se a gente fosse pensar num recorte da população. Bom, mas por que eu estou querendo dizer isso? Então, eu sou uma árdua defensora das cotas, entendendo que eu acredito na técnica da presença, eu acredito na experiência da presença. Muita gente diz assim, não adianta nada, vai eleger um monte de deputada bolsonarista, vai eleger deputada que é contra isso, que é contra aquilo. O meu debate, primeiro que todas as pesquisas mostram que mesmo as mulheres que chegaram lá com uma pauta anti os direitos das mulheres foram entendendo que a realidade não é essa. Segundo, todas as mulheres sofrem com machismo. Todas elas. Elas podem ser brancas, louras, lindas, magras, ricas, de direita, não interessa. E essa realidade faz com que, necessariamente, as mulheres mudem de olhar quando na vivência dessa experiência, né? Então, além disso, essa é a sociedade precisa estar lá, porque a sociedade não está. Então, eu acho que nos escritórios de advocacia, as mulheres precisarão avançar para que o direito, para que a advocacia avance. Por quê? Porque são elas que fazem a advocacia. E quanto mais longe elas estiverem do poder, mais desconectado terá o poder da realidade da advocacia. Então, os escritórios espertos vão compreender essa relação. O problema é que o dono do escritório é sempre homem, né? É sempre ele que... Então, mesmo quando ele faz uma opção que interesse a ele economicamente, empoderando as mulheres, esse interesse ele não está solidificado. E aí, o que o Lucas diz tem razão. Essa mudança ela é uma mudança que precisa acontecer no seio da sociedade. Mas, para ela acontecer, os espaços sociais, os espaços públicos precisam ser modificados. E o direito ele pode colaborar ou atrapalhar. Né? E quando ele não tem uma lei de cotas, ele atrapalha. Quando ele não tem um congresso plural, ele atrapalha. Quando ele não pune o assédio, ele atrapalha. Quando ele não pune as empresas que pagam diferente para homens e mulheres, ele atrapalha. E aí, ele atrapalha com o quê? Ele atrapalha com projeto. Com projeto de poder. Para fazer uma relação, eu gosto muito de ter uma relação com o fim da lei de escravidão no Brasil, né? Então, a gente tinha uma população escravizada em alguns lugares do mundo. Né? A escravidão foi uma política econômica em vários lugares do mundo. E aí os lugares foram abolindo a escravidão como estrutura e, né, impedindo que outras pessoas fossem escravizadas. E aí, nesse processo, foram aparecendo complicações e foram aparecendo situações. O Brasil é o último país a abolir
a escravidão como lei. Quando ele abole, ele já sabia o que era para fazer. Ele já sabia que ele não podia pegar a população escravizada e dizer, agora se vira aí. Não foi ele não sabe, não, ele sabia, ele estava vendo o mundo inteiro fazer. Então, ele opta em utilizar o direito para responder a uma demanda social internacional, mas não mudar a sua relação econômica. Não obrigar a sociedade branca e proprietária a redistribuir as suas terras. Né? Então, o direito ele é utilizado para colocar a população negra na situação que ela se encontra hoje. Então, é obrigação do direito não tirar. Né? A escravidão era legal. Então, se o direito outrora autorizou, ele agora que resolve o problema que ele criou. Quer dizer, ele, o poder, né? O direito é só a ferramenta. Então, ele é uma ferramenta super legítima para resolver o problema que ele mesmo criou. Porque ele foi ferramenta legítima para criar o problema. Mesma coisa com as mulheres. O direito é uma ferramenta para garantir políticas de igualdade, porque quem criou as políticas de desigualdade, quem institucionalizou as políticas de desigualdade, foi o próprio direito. Então, agora é ferramenta para isso. E uma coisa que eu acho que é bem importante de falar, principalmente para a galera mais nova, que está na faculdade, está fazendo sucesso, é o seguinte, isso que a gente está conversando aqui não é novidade para ninguém. Nenhuma daquelas pessoas que está no Congresso Nacional, nenhum dos CEOs das grandes empresas, essas pessoas, isso não é um debate de verdade. Isto é um debate, é uma fake news, isso é um debate, é uma narrativa. Eu queria pegar uma coisa que a Tatiane falou sobre a língua, e queria, uma coisa que eu acho que é bem importante. Eu não gosto desse negócio de cáris, essa coisa de usar esse negócio neutro, tá? A língua portuguesa, a língua latina, ela é uma língua que deriva gênero, a cor. Então, a cadeira, a mesa, o armário. O fato de ter a, o, né, nas coisas, não faz com que a cadeira não é menina. Né? Cadeira não é mulher, mesa não é, armário não é. Né? As coisas, a estrutura do português, ela, né, como do espanhol, ele coloca o gênero na relação do substantivo, né? Que é diferente da relação das línguas anglo-saxônicas. Então, essa coisa, né, e tal, eu acho que mas é chato falar todas e todos, é chato falar. Tudo bem, mas eu acho que é mais digno da nossa identidade do que essa coisa de a gente tentar criar um neutro que não existe na nossa língua. A nossa língua não tem essa relação. Tá? Não é isso, é um discurso de fala, de reconhecimento na fala da presença de homens e mulheres. Isso é muito importante. É importante a gente reconhecer. Eu reconheço que aqui tem homens e mulheres. Eu reconheço que aqui tem uma pluralidade de pessoas, não só homens e mulheres, mas uma pluralidade de pessoas. Então, eu acho que o processo linguístico, nós representamos 75% dos falantes da língua portuguesa. O Brasil o grande... então, a língua portuguesa é a quinta língua mais falada do mundo, porque o Brasil representa 75%. Depois, Angola e Moçambique, outros 10%, e Portugal, outros 5%. Né? Então, a língua portuguesa ela é viva na estrutura brasileira. A professora Sandra, que está aqui, deve ter vivido muito isso. Eu tenho muitos colegas que foram fazer mestrado, doutorado em Portugal e fizeram brigas com professores, que eles diziam, vocês não escrevem em português, vocês escrevem em brasileiro. E aí, uma vez eu tive uma conversa com o professor e falei, então, é que nem aquelas
história da frase da Pitt, né? As mulheres não vão voltar para casa, né? Os gays vão voltar para o armário, os negros vão voltar para a senzala, não adianta. É a mesma coisa, não adianta. O português, ele é falado, na sua enorme maioria, por brasileiros e brasileiras, né? Agora, essa língua, que é uma língua belíssima, essa lógica de que essa língua é uma língua preconceituosa, essa língua é uma língua machista, eu acho que é um equívoco a gente comprar esse discurso. Português é uma língua linda, português é uma língua importantíssima, é uma língua com muitas possibilidades, inclusive possibilidades cognitivas. E o inglês, Deus do céu, é uma língua, né? Desculpa, uma língua ruim, assim, pouca, fraca, pequena, né? A gente tem aqui um universo. Então, não é isso, entendeu? Não é essa lógica. Debater esses problemas não precisa fazer da gente negar a nossa história, né? Nem a nossa história relacionada à colonização, relacionada à autonomia. A gente não precisa olhar, a gente olha, por exemplo, para Dom Pedro I, para Dom Pedro II, principalmente, né, com um desdém, como se, né, ele fosse uma coisa horrível. Não é verdade. Não é verdade, né? Então, a nossa história tem ganhos, e também não é verdade que o Brasil é um lugar que não teve luta. Não é verdade que o Brasil não é um lugar que não teve revolta, que não teve pressão. Também não é verdade, né? É isso, os quilombos estão aí para provar, né? A gente tem a resistência, os holandeses estão aí para provar, né? A luta pelas diretas está aí para provar. O Brasil, ele é um país múltiplo, plural, e como todos os outros, ele tem muitas facetas. Ele tem facetas de imperialistas, como aconteceu com a Guerra do Paraguai, ele tem facetas de opressão, como aconteceu com as relações americanas, ele tem uma faceta desenvolvimentista, inovadora, né? O Brasil, até 2014, obviamente, não está valendo agora, produzia per capita o dobro de patente do que Portugal, do que a Espanha, do que a Holanda. O dobro. O Brasil foi o 12º país mais medalhas na Olimpíada, né? O Nordeste ganhou dos 10 países, dos 10 países europeus. Mas é por causa do número de pessoas? Não, porque o investimento é ínfimo, é pífio. É porque tem muitos Brasis nessa conta, né? E tem muitas mulheres nessa conta. Mas eu acho que o importante aqui dessa discussão de hoje sabemos todos que a estrutura do direito, não só no Brasil, mas no Brasil, ela é uma estrutura que montada, ela não é excludente das mulheres, ela inviabiliza as mulheres. É diferente, porque ela é feita para, por e com os homens até hoje. Quem faz as leis e executa as leis no Brasil são os homens. Nós teremos que mudar essa estrutura para produzir igualdade. Porque se a gente não produzir o aumento da igualdade entre homens e mulheres, nós não conseguiremos manter uma sociedade sustentável. E aí perderemos todos, homens e mulheres. Cada vez mais, nós teremos o declínio dessa estrutura. É uma estrutura que não resiste. A ONU não é boazinha, o Banco Mundial não é gente boa. Eles não estão propondo a revolução e a distribuição dos bens, eles não são marxistas, mas eles fazem conta matemática. Vai dar errado. Já está dando errado. E o direito é parte decisiva. Precisa estar no direito para poder estar nas políticas públicas, para poder estar nos debates de distribuição de renda, nos debates de acordos internacionais. Precisa estar no direito. E aqui a gente avançou muito. A gente tem que lutar para preservar a nossa Constituição. Ela tem grandes ganhos, mas ela não resolveu todos os problemas. E um dos problemas que ela não resolveu foi a participação. Então, agora, todo mundo que quer transformar o Brasil num país possível precisa encarar essa questão.
Além de muitas outras que não cabe aqui, já são quase meio-dia, não vou... Mas, assim, essa é uma questão crucial para a possibilidade da construção de uma sociedade sustentável. Caso a gente não consiga avançar, nós não conseguiremos avançar também esses outros pontos. Gente, acho que era isso, não sei se eu respondi, mas acho que era isso que eu queria trazer. Obrigado, professora Mônica. Aliás, eu quero já cumprimentar a professora Sandra, né, que está aqui conosco, o professor Paulo, o Gabriel, a Stephanie e todos que aqui nos acompanharam, apresentaram suas questões. As minhas questões eu vou deixar para perguntar depois para a professora Mônica. Dizer que foi uma apresentação muito importante, com perguntas relevantes de todas aqui que apresentaram as suas questões. E eu queria só lembrar, para fechar o nosso encontro, que a luta no Brasil ela não vem sendo travada apenas no âmbito do direito, né? Em relação aliás, o Lucas mencionou, muito bem lembrado, o movimento nos Estados Unidos. Eu quero lembrar que o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos começam com uma articulação de ações judiciais, exatamente na Suprema Corte, não é? Também quero lembrar que no Brasil, fora do âmbito do direito, já em 1910, a Leolinda Daltro funda o Partido Republicano Feminista. Aliás, as meninas do Mackenzie criaram o movimento Leolinda Daltro lá no Mackenzie. Tivemos em 1922... Feminino, Flávio, Partido Feminino. Partido Feminino. E em 1922, a Berta Luz... aliás, a Berta Luz, em 22, também cria a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. E ainda, em 1928, a Celina Guimarães pede autorização judicial para poder votar. Então, as lutas, de fato, sempre ocorreram, inclusive fora do âmbito legislativo, no âmbito judicial, mas não apenas. Aliás, do ponto de vista universal, a Olympe de Gouges, pouca gente sabe, escreve, em 1791, a Declaração Universal dos Direitos da Mulher, e que as faculdades de direito não abordam, normalmente, né? Ela é guilhotinada por causa disso. E aí a primeira mulher eleita no Brasil foi a Alzira Soriano, em 1928, na cidade de Lages, no Rio Grande do Norte. Então, as lutas vêm acontecendo realmente há muito tempo. E, finalmente, não posso deixar de fazer essa observação. Nós temos, pelo menos aqui, na minha relação, 4 projetos, 2 projetos de lei e 2 propostas de emendas constitucionais discutidas no Congresso, que vão acabar com a participação feminina no Congresso. E também com as cotas em relação a novas lideranças políticas negras, né? Nós estamos discutindo muito isso. O que importa, para concluir mesmo, a Mônica citou a questão da sociedade machista, né? Eu encaro isso muito nos meus estudos sobre os genocídios. Não basta se falar nos estados genocidas. É preciso se falar nas sociedades genocidas, que foram construídas sobre bases genocidas. Então, quando usufruímos de algumas estruturas políticas, jurídicas, sociais, grande parte delas foram construídas sobre o extermínio de indígenas, negros e as mulheres sempre nesse recorte específico, porque em qualquer processo de extermínio na humanidade, você consegue claramente recortar as específicas violências de gênero contra as mulheres. Exemplo, você pode estudar o Holocausto, mas se você quiser estudar o Holocausto à luz do gênero, você vai ao campo de Ravensbrück, onde as violências contra as prisioneiras mulheres eram específicas. Então, fica aqui o meu cumprimento à professora Mônica e a todo esse grupo tão qualificado, e espero vê-los no próximo encontro, né, Gabriel? O Gabriel já pega o gancho aí para o próximo encontro. Só vou encerrar a gravação, Gabriel, aí você emenda, tá bom? Vou encerrar aqui agora a gravação. Muito obrigado. E só vou pedir licença também.